são mais biológicos, assim, senso estrito, do que o laboratório do Walter, que tem esse olhar de biologia comparada clássica, assim, né? De filogenia, de buscar adaptações, de comparar, de entender, de buscar diversidade, de ter esse olho usando ferramentas que são bioquímicas, mas o olhar é muito esse, né? E a trajetória e a vinda para Rio de Janeiro barra Fiocruz é uma conversão ao mundo dos bichos escrotos, né? Que chupam sangue, que tem outra coisa, no qual eu acho, curiosamente, ele foi olhar exatamente o lado mais esse lado do açúcar, né? Que é um lado, quer dizer, ele olha o sangue também, seguiu olhando a digestão, mas com esse olhar de biólogo, quer dizer, que é a coisa que marca muito do cara que olha a história natural, quer entender a biologia, como é que acontece o ciclo do cara, comparar bichos com outros e usando as ferramentas que ele tem e outras que ele está aprendendo a criar no momento da carreira independente dele, né? Que ele está fazendo de uma forma tem uma palavra que quer dizer assim, muito produtiva. Eu não gosto dessa expressão muito produtiva porque ela ganhou um monte de conotações que hoje não são as melhores. Quer dizer, eu acho que ele vem construindo de uma forma que ao mesmo tempo, tem volume de dados de produção, que tem uma marca muito pessoal de buscar coisas novas e de dar contribuições que são significativas, que resgatam aspectos moleculares, capacidade de olhar genômica, de resgatar dados genômicos, de comparar isso, de comparar a função, né? E, ao mesmo tempo, tentar botar isso numa perspectiva que vai indo para um lado que eu acho que esse é uma novidade na trajetória dele, que é o da aplicação, né? De fazer também tangentes com aplicação. Nesse meio do caminho, acho que fez um pós-doutorado com o Rod Dillon, que eu acho que foi também marcante nesse sentido, né? Em consolidar a intimidade, a relação com o mundo dos vetores, né? E particularmente com flebotomínios, que eu acho que foi hoje é uma espécie de paixão do Genta e tal. É um cara que gosta de criar bicho, gosta de ver como eles criam, gosta de arrumar as colônias, quer dizer, tem essas coisas que são chatas, que todo mundo odeia fazer. O cara fala com entusiasmo de como é que ele gere as colônias, como é que ele alimenta o bicho, as dificuldades que teve, como é que conseguiu resolver o problema, né? Desde a hora em que ele tinha uma colônia de baratas clandestina dentro do laboratório. Barata mesmo, aquela dona e tal. Quer dizer, é um cara que tem esses aspectos que são, eu acho, singulares e diferentes na trajetória. Eu acho que vale a pena acompanhar e ver, e que tem construído uma história bem legal dentro da Fiocruz, assim, que eu tenho acompanhado de perto. Mais recentemente, não só na parte científica, mas também na parte de gestão, né? Carregando o CBAV nas costas e expandindo a proposta do CBAV para a criação do curso de Biologia de Vetores, que é integralmente obra dele, né? Que é um curso incrível de mestrado profissional, que tem um papel que, no longo prazo, vai fazer muita diferença na saúde pública. Então, acho que é um prazer ter o Genta aqui. Professor, a bola é sua. Bom, obrigado, Pedro. Eu agradeço a apresentação muito generosa. Eu vou tentar fazer jus aí, dá até medo de continuar, mas enfim, vamos lá. Bom, esse é o título da minha apresentação. Deixa eu perguntar uma coisa, Lugulo. Vocês veem o meu pointer? Sim. Tá, e aí eu passo os slides aqui, né? Isso, fica à vontade. Tá ótimo. Então tá bom. Bom, esse é o título da minha apresentação. Eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, com muito orgulho, adoro trabalhar na Fiocruz, no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Vou começar
Eu sei que tem alunos, muitos alunos ouvindo a gente, e eu decidi começar a minha apresentação com esse slide aqui, ó. Ué, não está passando. Como é que eu faço aqui? É para baixo? Bota no modo apresentação aí. É com você. Ué, que estranho. Onde que eu tenho que apertar? Você está no PowerPoint? Deixa eu ver. Ué, teoricamente sim. Vocês estão vendo a minha tela agora? Isso. Sim, Tá, modo apresentação. isso. Pronto. Bom, eu vou começar minha apresentação com... Eu queria começar com 1 minuto de silêncio, mas a Marisa, minha esposa, me convenceu que era melhor fazer 1 minuto de barulho, né? Eu Sim. acho que como cientista, como cidadão, a gente não pode ignorar o fato de que a gente está passando a maior crise de saúde pública da história, muito em parte pelo desprezo e pela falta de financiamento e de prestígio às políticas científicas do Brasil. Eu acho que a gente precisa deixar muito claro para a sociedade, para todos os setores, de que muitas das consequências que nós temos hoje é por causa disso, tá? Pela falta de financiamento à pesquisa, pelo pouco prestígio das políticas científicas, né, no cenário nacional. Eu acho que não preciso dizer que os custos são imensos e os danos são irreversíveis. Então, fica aqui o alerta. Eu vou encerrar esse minuto de barulho, né, com essa chamada. Bom, voltando para o tema, né, eu vou começar com os agradecimentos. Primeiro, às agências. Eu sou muito grato à CAPES, à FAPERJ, ao CNPq, a Petrobras. Foi muito importante para mim, né, foram fundamentais quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Né, sem eles, eu não teria conseguido estabelecer minha linha de pesquisa. Sou enormemente grato à Fiocruz. Né, a Fiocruz é uma instituição assim ímpar. Né, eu tenho muito orgulho, é uma alegria para mim ter vindo para a Fiocruz. Agradeço também ao Inmetro, que me ajudou no começo da carreira, uma iniciativa assim visionária do Vanderlei de Souza, sou muito grato a ele. Também as agências internacionais, o CDC e a agência britânica, BBSRC, que ajudaram a manter o nosso laboratório de pé nos últimos anos de crise. Bom, esses são os parceiros que participaram das pesquisas que eu vou apresentar, são os colaboradores internacionais. Eu não sei se eu vou falar de todos, mas, enfim, eu achei melhor botar todo mundo para não correr risco de esquecer de ninguém. Não vou entrar no caráter pessoal dos agradecimentos, porque senão acho que ia ficar muito extenso. Para finalizar, estou muito agradecido à equipe do meu laboratório. Essa foto aqui está meio defasada, mas foi um dia de sol bonito que a gente conseguiu se reunir. E um agradecimento especial à doutora Daniele Castro e à Samara Costa, que são as servidoras que carregam o laboratório comigo. Daniele é a chefe substituta do laboratório e é uma pessoa espetacular, assim, sensacional. A Samara, ela também ajuda a gente, especialmente no aspecto da coluna de flebotomínios, que realmente é um piano pesado de se carregar. E eu quero agradecer a toda a equipe. Não tem um dia que eu não pense como eu sou abençoado de trabalhar com pessoas tão legais, tão comprometidas e tão competentes, né, como a nossa equipe do laboratório. Bom, eu vou começar com alguns aspectos gerais, né, que eu acho que são importantes para os alunos, né? Por que a gente estuda insetos? Por que a gente estuda digestão de insetos? Eu quero convencer todos como a digestão de insetos é o tema mais relevante e interessante da ciência ocidental nos últimos 200 anos, né? E eu começo isso ressaltando, para mim, importante, né, a série de evidências históricas que mostram como os insetos foram importantes para definir o pensamento ocidental moderno, né? Então, tem esse registro histórico clássico, né, da descrição de vespas parasitoides, né, por naturalistas europeus. Aqui eu estou ressaltando Charles Darwin, que é o mais conhecido, né, que ao ver as vespas parasitoides chegaram à conclusão de que isso não é uma coisa tão horrorosa, né, que contesta a criação divina, né, dos seres vivos, né? Então, traduzindo, né, eles viram isso e falaram, isso aqui não é de Deus, não é possível, né? E aí começaram a pensar em, né, novas explicações para o surgimento das espécies biológicas, né? Vale dizer que
quando a gente pensa em Brasil, o nosso país tem uma série de estudos sociológicos e antropológicos que mostram claramente que a nossa estrutura fundiária, social e econômica foi definida pela interação dos seres, né, dos portugueses, né, aquela mistura, né, às espécies de insetos nativas, né, especialmente formigas, né, esse é um estudo muito interessante e na verdade, isso ajudou a desenhar o Brasil que a gente tem hoje. E eu tenho plena consciência de que, da mesma maneira que algumas décadas atrás, o nosso tema era o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil, eu tenho certeza de que o Brasil ele só vai virar um país desenvolvido de verdade o dia que ele aprender a conviver com os seus insetos, né? Especialmente mosquitos, né? Eu acho que enquanto o Brasil não aprender a resolver esse tipo de problema, a gente nunca vai ser um país, né, 100% desenvolvido. Bom, vale dizer que como espécie humana, né, insetos marcam a nossa evolução, né, a nossa história. Aqui eu estou destacando o fato de que a interação com um parasita transmitido por mosquito é o maior fator de seleção e de modificação recente no genoma humano. Isso vale para todos nós, né? E esse é um slide que eu fiz, né? Muito antes da Covid. Isso aqui era para discutir controle de vetores com colegas norte-americanos, né? Numa instituição muito, muito conservadora, muito religiosa. Eu achei que ia ser um exemplo bom, né? Porque, na verdade, assim, o contato que eu tenho tido com o controle de vetores, né, com os alunos do mestrado profissional, né, eu já sabia que das 10 pragas do Egito, o pessoal que trabalha com controle de vetores seria chamado para trabalhar com 5, no mínimo, né? Que quando você vai lá para os municípios, né, nas secretarias de vigilância ambiental, não tem diferença entre rã, piolho, mosca, carrapato, gafanhoto, eles são chamados para rato, para tudo, né? E aí hoje eu estou convencido de que eles seriam chamados para as 10 pragas do Egito, né? Porque a Covid mostrou claramente que se você está no serviço de saúde pública, não interessa se você está na vigilância ambiental, numa crise desse tamanho, você é chamado para atender as pessoas, para atender as emergências com Covid, né? Então, tenho certeza que eles seriam chamados, né, para trabalhar nas 10 pragas. Bom, vale dizer que em relação a estudos, né, de biologia, insetos são o grupo de espécies mais importantes da natureza. Então, roubando aquela frase do Dobansky, né, eu posso dizer que nada em biologia faz sentido sem o estudo de insetos, né? Então, eu acho que realmente não dá para a gente ter uma compreensão profunda de qualquer evento, né, fisiológico da história, né, da biologia natural, né, dos organismos, sem olhar para o maior grupo biológico. Quando a gente pensa em digestão, insetos são modelos lindíssimos, né? Insetos são capazes de se alimentar de qualquer coisa. Você tem especializações que são espetaculares, tá? Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas vale dizer que eles conseguem se alimentar de praticamente qualquer coisa, né? Desde cocô, né? Plantas, outros insetos, tem até aqueles relatos, né, de inseto comendo isopor, inseto comendo cabo de aço e assim por diante, né? Mas a grande questão básica é que é uma maravilha da natureza você ter um organismo que come cocô, gosta, né, e só faz isso e que a partir disso consegue retirar nutrientes e se desenvolver completamente. Isso é um fato absolutamente fantástico da natureza que a gente acaba deixando passar despercebido. Isso se aplica a praticamente qualquer espécie. A importância dos estudos de digestão, além desse caráter fantástico e maravilhoso, é prática. Você tem grandes estratégias de controle que foram sedimentadas ou criadas e desenvolvidas a partir de estudos básicos de fisiologia intestinal. Aqui eu estou colocando duas, só para exemplificar, o uso de Bacillus thuringiensis, o uso de plantas transgênicas. Não vou entrar em detalhes, eu só estou aqui ressaltando a importância dos estudos de digestão, no sentido de que o intestino ele é uma interface acessível, ele é uma das maiores superfícies de contato do inseto com o meio ambiente e é uma superfície que você consegue ter acesso seletivamente, né? Você consegue realmente usar mecanismos específicos para controlar apenas determinadas espécies, né? Não outras. Além disso, quando a gente pensa, então, em explorar o intestino como interface para controle, a gente se depara com um problema, que é o da grande diversidade dos insetos. E quando a gente pensa em digestão, essa é uma figura belíssima de uma revisão do Walter, que só mostra claramente que, olha, quando a gente pensa em digestão, a digestão de um gafanhoto é completamente diferente da digestão
de um besouro, que é diferente da digestão de um cupim, que é completamente diferente da digestão de uma abelha, ou de uma vespa, né, ou de um percevejo, de tal maneira que a gente não consegue fazer generalizações, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você tem diferenças enormes na mesma família de insetos. Então, o que você conhece, por exemplo, em Drosophila, você não consegue transpor 100% para mosquito, ou mesmo entre diferentes mosquitos. Então, o grande recado desse slide é que se você quer desenvolver estratégia para controlar um inseto a partir da digestão, você precisa conhecer em detalhe o seu alvo, né? Tem que tomar muito cuidado com generalizações e, por isso, estudos são necessários, né? Bom, outro aspecto da digestão é a interação com patógenos. Praticamente todo patógeno transmitido por insetos tem uma parte importante do seu ciclo de vida dentro do intestino. Aqui eu estou exemplificando com o Trypanosoma cruzi, né, que no inseto vetor ele tem todo o seu ciclo dentro do intestino. E dessa forma a gente precisa entender como ele se desenvolve, como ele interage com as enzimas do inseto, como ele interage com o epitélio intestinal e assim por diante. Quais são os fatores que fazem com que ele não seja digerido, né, ao ser, né, parte, né, do bolo alimentar, e quais estratégias, né, que esse parasita, né, utiliza para explorar componentes do sistema intestinal para fechar o seu ciclo. Bom, outro aspecto que eu gosto muito, então aqui tem uma fala do Marcelo Lorena que é lindíssima, que eu nunca vou esquecer, inclusive foi no Arpromite, né, de que esse aqui é o ciclo da dengue mais simples que vocês vão ver na vida de vocês, né, vocês têm aqui, né, dengue é um patógeno, né, o vírus, né, que circula, né, entre mosquitos e seres humanos. A estratégia clássica é acabar com os mosquitos, aquela coisa, né, de que, como é que é? De que um mosquito não pode ser mais forte que um país, um negócio assim. Isso aí é de uma ingenuidade enorme, a gente sabe que não é simples acabar com o mosquito, e se a gente for pensar do ponto de vista ecológico, isso até é um contrassenso, é impossível. Né? O nicho ecológico, né, dos mosquitos ele vai existir sempre, que é a presença do sangue humano, mas enfim. Pensando no adulto, né? Depois eu vou estender essa discussão para a larva, mas a gente sabe que acabar com mosquitos é uma estratégia complicada, tem uma série de problemas, né? Restrições do ponto de vista ambiental e técnico. Outra estratégia é a gente impedir a transmissão do patógeno para seres humanos. Isso aqui é só um jeito simples de descrever, por exemplo, uma vacina. A gente tem, no caso da dengue, 2 vacinas que são razoáveis, né? Mas elas não são acessíveis, né? Ainda não estão no nosso plano, né? do SUS, né? E vale dizer que isso é só para dengue. Tem uma série de patógenos transmitidos até por mosquitos para os quais não se tem vacina, né? A outra estratégia, que eu não vou detalhar, não sei se dá para mostrar com o pointer aqui, seria acabar com os seres humanos, né? Isso também interrompeu o ciclo da transmissão, né? Claro que eu uso isso nas minhas aulas com uma piada, né? Não vai dar para fazer do mesmo jeito aqui nessa sala virtual, mas apesar de ser uma piada, ela é importante, ela traz elementos de reflexão, porque muitas vezes você tem transmissão de patógenos em situações onde o elemento humano é o complicador. Então, por exemplo, se você tem transmissão de tripanossoma, né, ocorrência de doença de Chagas, surto, num garimpo ilegal, em reserva indígena, né, eu acho que o problema aí não, né, é que esses seres humanos não eram para estar ali. Isso aí é uma discussão muito difícil de se fazer, é uma conversa muito árida de se fazer num país como o Brasil, que tem todos esses problemas, né, de distribuição de renda, de falta de oportunidades para grande parcela da população que acaba ficando em situação de vulnerabilidade. Mas é um debate importante, a gente não pode se furtar a isso. Bom, a última estratégia que eu vi nascer, né, é um paradigma que surgiu nos últimos, sei lá, 20 anos, mais ou menos, né? É uma ideia que já existia, mas que começou a ganhar corpo com os estudos, né? Especialmente em mosquito, é você ter mosquito, pensar na saúde dos mosquitos, né? Se você interromper a transmissão do patógeno dos seres humanos para os mosquitos, ou seja, em outros termos, se a gente tiver mosquitos refratários ou mosquitos saudáveis, né? Você também vai interromper o ciclo de transmissão. Então, nos últimos anos, você vê um grande número de pessoas preocupadas com a saúde dos mosquitos, né? Com a saúde dos insetos, né? De uma maneira geral. E na verdade, a gente sabe que todos esses elementos de fisiologia estão conectados. Então, imunidade, nutrição, digestão
eles estão conectados e eu tenho certeza de que é importante a gente entender a saúde desses insetos, né, em todos os seus aspectos, para a gente poder desenhar estratégias, né, que ataquem o problema dessa maneira. Isso está muito conectado com o conceito também de saúde única, de One Health, né, e também está conectado com o uso, né, de insetos, né, a percepção de que a diversidade de insetos na natureza é um elemento fundamental da saúde do nosso ambiente, né? E, na verdade, essa é uma ideia, e é por isso que eu acho que o Brasil só vai realmente cumprir, né, com o seu papel ideal quando resolver essa questão, porque a gente está falando de uma questão extremamente conectada com elementos ambientais, né? E, enfim, né? E ecológicos, né? Então, mas enfim, essa é uma discussão que foge um pouco aqui do tema. O último assunto, que é por que a gente estuda gestão de insetos, né? É para ganhar um prêmio Nobel, né? Eu acho que os alunos que estão me ouvindo, né, tem que ter essa mensagem, né? Se vocês quiserem ganhar um prêmio Nobel um dia, né, vale lembrar que 1/3 dos prêmios Nobel em medicina foram obtidos estudando invertebrados como modelo, né? Conceitos fundamentais em fisiologia e medicina, né, como herança gênica, papel de genes no metabolismo, né, embriogênese, bases moleculares da memória, do ciclo celular, da apoptose, do RNAi, da imunidade inata, dos ritmos circadianos foram estudados e propostos usando insetos, moluscos ou outros vermes, né, invertebrados como modelos, né, para você conseguir aprofundar essas questões e que depois foram, né, transpostas, né, para a fisiologia humana e para a medicina e por isso tiveram esse reconhecimento. Então, em resumo, os alunos estão me ouvindo, por que nós devemos estudar gestão de insetos e fazemos isso? Primeiro, porque é interessantíssimo, é maravilhoso e é fantástico. Segundo, porque a gente descobre novos alvos para controle. A gente também entende melhor a interação entre vetor e patógenos, né, que são transmitidos por insetos. Além disso, nós temos uma preocupação com a saúde entomológica, tanto num contexto mais amplo, como também no contexto de controle, né, de patógenos. E além disso, que eles são modelos para perguntas fundamentais em biologia e medicina. Bom, fechando isso, eu vou começar a discutir com vocês, né, aspectos mais próximos, né, do tema da nossa pesquisa. Eu vou começar com essa pergunta, né, esse questionamento, né, do que é açúcar, né? Quando a gente fala em açúcar, a maioria das pessoas pensa em sacarose, né? É o açúcar de cozinha, né? Um dos nossos melhores amigos aqui na quarentena, né? Mas, enfim, o que eu quero destacar para vocês é que, além de açúcar, né, ser esse açúcar de cozinha sacarose, para bioquímicos, açúcares são uma classe de compostos enorme, com uma variedade estrutural muito grande, né, caracterizados por essas cadeias de carbono, grupos, né, álcool e aldeído, mas eu não vou entrar em uma aula de bioquímica de açúcares, mas é só explicando esse conceito. Em bioquímica, açúcar quer dizer muito mais do que o nosso açúcar de cozinha. Na natureza, inclusive, o açúcar mais importante nem é a sacarose, é a celulose, é o açúcar, né, mais importante, tanto em termos quantitativos, né, mas também qualitativos, que definem uma série, né, de características de plantas e de interações, né, ecológicas. Mas, de qualquer maneira, eu até faço uma piada de que, olha, uma das questões aqui da história dos 3 porquinhos é que 2 das casinhas eram feitas de açúcar, né, e por isso que elas eram mais frágeis, né. Só que é só para perturbar, né, vocês de que com essa ideia de que muitas vezes o que a natureza chama de açúcar, o que os insetos, né, e outros organismos veem como açúcar, não tem correspondência com o nosso imaginário. Bom, eu vou contar para vocês 3 histórias do laboratório que estão relacionadas com açúcares, né, com essa pergunta, né, papel de açúcares no desenvolvimento e na interação, né, e explorando, né, a digestão de açúcares, né, para desenvolvimento de ferramentas de controle. A primeira história, o primeiro caso, né, do nosso laboratório que eu vou contar é com um mosquito, né? O Aedes aegypti dispensa apresentações, eu não vou entrar muito na importância médica dele, porque eu acho que o mosquito é um tema que está grandemente explorado aí pela mídia, né? E, sem dúvida, nas nossas apresentações. Mas um tema que eu quero destacar é, novamente, questionando, né, esses conceitos que a gente tem, que às vezes simplificam demais a natureza, né? O que é um mosquito? A maioria das pessoas pensa no mosquito apenas como uma fêmea hematófaga sugadora de sangue, que é uma coisa importantíssima e fantástica também.
Mas a gente precisa ter consciência de que o mosquito é muito mais do que isso. Aqui eu estou destacando o caráter fitofágico, né, desses insetos, né, sem o qual eles simplesmente não sobrevivem. Insetos se alimentam de açúcares, majoritariamente açúcares de planta, né? Mosquitos fazem isso, e se eles não fizerem isso, eles não fecham o seu ciclo. Então, a alimentação açucarada tem um papel fundamental na biologia desses organismos, né? E muitas vezes a gente acaba olhando só para a alimentação sanguínea. Outro questionamento é em relação, né, o que é um mosquito, né? A maioria das pessoas pensa só no adulto, né? Pensa só no mosquito que vai lá, te pica e suga sangue e transmite doença, mas é importante a gente lembrar das outras fases do desenvolvimento desse inseto, né? O ovo, a larva e a pupa. E aqui eu destaco de que a gente sabe... Tá tendo um áudio aí, mas enfim, eu vou continuar porque senão eu não fecho o tempo. Mas a gente sabe, uma série de estudos mostra que os criadouros larvais são os determinantes, né, na população de mosquitos e também nos surtos, né, de doenças, né, de patógenos transmitidos por mosquitos. Então, a gente sabe que, além de serem fundamentais, eles são o fator, né, determinante nas populações de mosquitos, né, a presença de criadouros larvais. Além disso, é a fase de vida que é mais fácil de controlar. É muito mais fácil você controlar uma larva, né, do que um adulto, no caso de mosquitos. Só que, apesar disso, né, a gente acaba pensando, né, perdendo um pouco essa percepção na medida em que as pessoas se identificam apenas com o adulto. Aqui é uma piadinha, né, e isso acontece não só com mosquitos, né, muitas vezes você tem essa questão das diferenças enormes entre larva e adulto, né, e isso, né, acaba confundindo, né, não só os leigos, né, mas também as nossas prioridades de pesquisa. Aqui, essa brincadeira aqui, eu peguei quantos papers foram publicados até hoje sobre mosquito, né? Se você entrar na base de dados do PubMed, tem 60 mil artigos sobre mosquito, com essa palavra-chave, né? E desses 60 mil, aqui a gente tem, né, os temas, né? A maioria relacionada à doença, a fêmea, né, vem com o segundo, depois vetor. Eu fui colocando algumas palavras que me vieram à cabeça, né? E larva é o último colocado, né? Os estudos, eles acabam ficando mais concentrados, né, na transmissão de doenças e na participação da fêmea, né, sugadora de sangue, na transmissão de patógenos, do que na biologia da larva, né? Aqui é só uma brincadeira, né, que eu também, né, quis fazer esse drama aqui para mostrar como a larva, né, como a gente estuda pouco a larva, mas se a gente colocar num contexto maior, né, os estudos sobre mosquito, né, só que é só para mostrar como, na verdade, a gente está falando do cocô do cavalo do bandido, né? É o aspecto negligenciado de uma doença negligenciada, né? Quando a gente contextualiza com outras doenças, a gente vê que, né, os estudos, eles se concentram, aqui é número de artigos, tá? Muito mais, né, sobre câncer, por exemplo, do que sobre mosquitos, sem querer comparar a importância das doenças, só mostrando, né, que realmente são muito poucos estudos, né? Bom, quando a gente fala de mosquitos, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Assim, todo enzimologista, né, tem uma enzima, né, que mora no seu coração, né? No meu caso, o grande amor da minha vida é a beta-1,3-glucanase, né? É aquela enzima que, quando eu vejo ela no projeto, num paper, né, os meus olhos brilham e o meu coração bate mais forte, né? Bom, eu comecei a estudar essa enzima lá no laboratório do Walter, tem mais de 20 anos, e na verdade, as beta-glucanases, né, elas têm esse papel de converter açúcares longos, polissacarídeos, complexos, né, beta-1,3-glucanas, são glicoses ligadas por ligações beta-1,3. Eu não vou poder entrar muito na química disso, mas a questão é que essas enzimas, elas elas picotam esses açúcares longos, gerando açúcares pequenos, que depois de convertidos por uma beta-glicosidase em glicose, são absorvidos pelo epitélio intestinal. Quando eu comecei a estudar essa enzima, isso em 1990, sabia-se pouquíssimo sobre elas, né? O que se sabia é que alguns insetos tinham essas enzimas, não sabia direito qual era o papel delas. O que confundia muito é que esses polissacarídeos, eles são típicos de algas marinhas, então ficava e o substrato, na verdade, ele é extraído de algas marinhas, então, na verdade, ficava uma coisa meio... O que essas enzimas estão fazendo aqui, né? Havia a sugestão de que elas participavam na digestão de hemiceluloses, mas, assim, trabalhando no laboratório do Walter por acho que uns 10 a 15 anos, e estudar essas enzimas em diferentes modelos, em gafanhoto, em barata,
em besouro, em mariposa, e conseguiu mostrar que essas enzimas, na verdade, elas eram importantes para digerir parede celular vegetal, né, e parede celular de fungos, né, especialmente leveduras, que tem uma capa, né, essa parte aqui, ela é constituída de beta-1,3-glucana. Então, qualquer inseto que se alimente de células vegetais ou células de fungo precisa dessa enzima para romper a parede e para ter acesso ao conteúdo intracelular, ou seja, sem beta-1,3-glucanases, esses insetos não digerem proteína, lipídio ou ácidos nucleicos que estão dentro das células. Então, aparentemente, é uma enzima muito estratégica, né, para a digestão desses insetos, e isso chamou a nossa atenção. Bom, outro aspecto importante é que é uma enzima que os seres humanos não têm. Então, a gente pensou, poxa, se a gente pudesse desenvolver uma estratégia de inibição dessa enzima, isso teria pouco impacto, né, na saúde humana. Então, é um alvo que se mostrou muito promissor. Quando mudei para a Fiocruz, aí a gente começou a fazer perguntas sobre essa enzima nos nossos modelos, né, insetos vetores. E aí, eu vou destacar o trabalho da Raquel. A Raquel provavelmente é uma das melhores alunas de doutorado de todos os tempos. Ela ficou com a gente muitos anos, eu tenho muito orgulho e muito carinho de ter orientado ela. E a gente começou a explorar diferentes perguntas sobre biologia de mosquito. Esse aqui é um dos últimos trabalhos dela, e que eu acabei colocando no começo, justamente para questionar essa questão da biologia do mosquito. A gente tem essa ênfase no adulto, e o que a gente acaba vendo é que tem aspectos básicos da biologia e da fisiologia de larvas que são desconhecidos. Se vocês forem olhar na literatura, o que se diz da digestão de larvas de mosquito é que tem um monte de estudos, eu não estou minimizando, tem uma série de estudos importantes, né? Mas, de uma maneira geral, o que se sabe é que as larvas são detritívoras, que elas se alimentam de detrito. E a gente começou a se perguntar, puxa vida, o que é detrito? Detrito pode ser qualquer coisa, né? Se vocês forem olhar, tem, acho que, pouquíssimos trabalhos analisando o conteúdo intestinal de larvas de mosquito. Na verdade, muito antigos, com microscopia óptica do conteúdo intestinal, mostrando diferentes micro-organismos ali, partículas, né, de alimento, mas pouca gente se dedicou a estudar com profundidade o que define uma dieta, né, de larva de mosquito, do ponto de vista bioquímico. Existem uma série de estudos nutricionais importantes mostrando o que você consegue usar para criar larvas de mosquito em laboratório, né, em Aedes aegypti, né, o que elas conseguem comer, como é que você consegue fechar o ciclo. Mas a gente resolveu aprofundar um pouco mais esses estudos. A Raquel, ela mostrou, num dos trabalhos dela, que as larvas de mosquito, elas conseguem se alimentar ativamente e digerir e usar os nutrientes desses micro-organismos, né? A gente testou diferentes bactérias, alguns fungos, algas também, mostrando que as larvas não só conseguem digerir completamente essas células, né, absorver esses nutrientes e fechar o seu ciclo, né? A gente construiu tabelas de vida para todos esses organismos e, na verdade, isso aqui era só realmente para mostrar, né, a ingestão, né, usando esses organismos modificados. Dentre esses organismos, um que chama muito atenção são as leveduras, né? Nesse trabalho aqui, a gente começou a estudar digestão de leveduras, né, em larvas de mosquito, e uma coisa que chamou a nossa atenção é de que ninguém nunca parou para estudar o impacto de leveduras no desenvolvimento, né, desses insetos de uma maneira mais detalhada. Então, a gente construiu uma tabela de vida de larvas, né, de Aedes aegypti, se alimentando exclusivamente de Saccharomyces cerevisiae, né, que é a levedura, né, o fermento de pão, mostrando, comparando com uma dieta controle, que é a Tetramin, né, que é uma dieta de peixe, que é um espetáculo, né, mas é uma dieta extremamente elaborada, com uma série de nutrientes e vitaminas, né, caríssima também, né, mas a gente mostra que, olha, a larva, ela consegue, o inseto consegue fechar o seu ciclo se alimentando só de levedura e com um desenvolvimento um atraso de um dia, 1 ou 2 dias apenas, né? Isso chamou muito a nossa atenção, né? É claro que todo mundo que trabalha com mosquito sabe que você consegue fechar uma colônia de Aedes aegypti usando só a levedura para a alimentação das larvas, mas a gente estudou isso, né, com uma base mais quantitativa. E uma coisa que a gente conseguiu demonstrar nesse trabalho, aí resgatando, né, a minha enzima do coração, né, é que quando você incuba, né, células de levedura com conteúdo intestinal, você vê, né, então aqui né, você tem aqui as células, né, elas são estáveis. Quando você incuba o conteúdo intestinal, você vê a morte dessas leveduras, né, elas estão sendo degradadas, lisadas, né, digeridas pelo conteúdo intestinal. Mas quando você coloca um inibidor
da beta-1,3-glucanase, esse aqui é um substrato que acaba atuando competitivamente, né? Você para de ter a lise celular. Então, na verdade, isso sugere fortemente de que a beta-1,3-glucanase é uma enzima importante na digestão, né? Nessa morte das leveduras. E aí, a Raquel, ela pegou e foi caracterizar, né, as beta-1,3-glucanases do mosquito. A gente esqueceu de combinar, né, com o Aedes aegypti, né? E aí a gente acabou tendo uma série de descobertas, né, que complicaram muito o estudo. A gente descobriu, por exemplo, que o mosquito ele tem 6 genes de beta-1,3-glucanase, quando a maioria dos outros insetos tem 1 ou 2, né? Isso realmente dificultou bastante a gente conseguir resolver o problema, mas a Raquel é muito competente, né? Esmiuçou o papel desses 6 genes. Eu estou mostrando só os dados finais, né? Então, a gente mapeou ele, sequenciou, viu o padrão de expressão, e aqui são experimentos de inibição por RNAi na larva, mostrando que quando você inibe esses dois aqui, os 5 e os 6, que são as beta-1,3-glucanases, que são expressas na larva, né, no intestino da larva, você tem, né, uma morte, uma mortalidade significativa. Pela quantidade, pelo tempo de tratamento, a gente considerou essa mortalidade muito, né, impactante. A gente também vê uma menor população, né? E para nossa, né, bom, pelo menos para minha alegria, né? Quando você inibe, né, o gene 5, você vê uma queda na atividade enzimática. Isso aqui é atividade enzimática de beta-1,3-glucanase no intestino, mas você não vê uma redução da atividade no resto do corpo. Então, a gente já sabe exatamente, incriminou qual é o gene o gene de Aedes aegypti que codifica a beta-1,3-glucanase intestinal. Isso vai possibilitar para a gente no futuro, né, estudos de inibição dessa enzima para desenvolver, né, novas moléculas para controle, né? Lembrando, né, que quando você inibe, você tem grande mortalidade. Uma pergunta meio óbvia. Você botou as duas para... Quando você silencia para as duas, soma, é sinérgico, as duas são muito parecidas, como é que é? Bom, na verdade, assim, a gente tem a gente não chegou a testar inibição das duas ao mesmo tempo. Eu estava muito preocupado em identificar a enzima, né? Eu acho que talvez o que a gente sabe é que quando você inibe as 6, a atividade enzimática ela não diminui, né? Então, isso sugere de que essa enzima não é uma beta-1,3-glucanase. O grande problema é que nessa família de enzimas, né, a gente acabou dando nomes de 1 a 6, mas a gente está falando da família 16, das glicosidhidrolases. Você tem uma série de atividades que são diferentes, mas são próximas. Então, por exemplo, você tem beta-glicosidases nessa família. Então, o meu educated guess, né, é que essa beta-glucanase aqui, a 6, né, por ela ser expressa no intestino e ela tem os grupos catalíticos, ela não é uma proteína sem atividade, né? Ela deve ter uma atividade, né, ou de beta-glicosidase ou algum outro tipo de especificidade, tá? De liquenase, e que por isso não aparece no nosso ensaio aqui. Mas realmente a gente não testou inibir as duas ao mesmo tempo. O grau de identidade nessa família é baixo, tá? É de 30% mais ou menos. Então, a gente também fez os testes, isso está em outras figuras do artigo, você não costuma ter inibição cruzada nesses experimentos, né? Então, dá para você, né, olhar para cada uma delas separada. Bom, depois a gente continua, eu não sei se eu respondi, mas, enfim, eu posso continuar essa pergunta depois. Sabendo que as larvas digerem levedura eficientemente, e que isso permite a elas fechar o ciclo, e de que essa dieta ela é importante a ponto delas terem uma enzima que reconhece e degrada especificamente essa parede, a gente se perguntou, olha, a gente pode explorar esse comportamento para desenvolver larvicida. E, na verdade, essa é uma história muito bonita. Esse projeto ele surgiu de uma conversa no ônibus indo para Macaé com o Ravi Durvasula. A gente ficou no ônibus indo para Macaé 3 horas e meia, batendo papo, uma das melhores conversas que eu já tive, assim, com um colega da academia. O Ravi realmente é um cara espetacular. E aí a gente bolou esse projeto de testar. Já existia uma ideia de você usar
leveduras como sistema de delivery, né? E aí o que a gente propõe nesse projeto é usar leveduras para entregar óleos essenciais, né, para as larvas de mosquito. Então, qual que é o conceito aqui? É você ter... A larva gosta de comer levedura, né? Então, ela vai comer a levedura vai se desfazer dentro do intestino e aí você entrega o óleo essencial dentro do intestino da larva. Por que que é importante isso? Né? Qual que é o ganho que a gente tem? Por que que a gente não usa o óleo essencial diretamente? Né? Sabendo, tem uma série de óleos essenciais que tem atividade larvicida. Esse é um campo de investigação muito fértil. Todo ano você tem uma série de artigos mostrando a ação inseticida contra larvas de mosquito de diferentes óleos essenciais, né? Mas a grande questão do óleo essencial é a solubilidade em água, que é complicada, e a estabilidade na natureza. Óleos essenciais, eles são muito lábeis, né? A ultravioleta, a temperatura. Então, a gente tentou, com essa ideia, não só ter uma entrega do óleo essencial que fosse mais específica para a larva de mosquito, né? Você não é todo inseto que estiver passando por ali que vai entrar em contato com o óleo essencial, vai ser só quem gosta de comer levedura. E, além disso, você protege o óleo essencial da degradação ambiental, né? E, realmente, os resultados são espetaculares. Esse projeto ele foi conduzido pelo Bruno Gomes, pós-doc do laboratório. Ele é português, está no laboratório há alguns anos e é um grande parceiro, um pós-doc espetacular. E aqui eu estou destacando duas alunas que participaram desse artigo. A Camila, está lá no laboratório agora, enfim, teve nenê, né? Mas é uma excelente aluna. E a Fabiane, que é uma aluna valorosa, espetacular, lá do nosso programa de mestrado profissional. Ela é agente lá da Prefeitura de Belo Horizonte e conseguiu desenvolver esse trabalho lá em Belo Horizonte, com linhagens, né? É uma história lindíssima, né? Tem um peso enorme. E esse estudo, né? Bom, eu vou tentar levantar essas questões. Bom, eu vou falar mais sobre o Rollins do que sobre o mosquito, porque aquela questão do negligenciado do negligenciado, né? É um transmissor do parasita que causa a doença de Chagas, é uma doença que ocorre praticamente no mundo inteiro, né? Os patógenos que a gente não consegue controlar hoje são os que exploram justamente o comportamento humano, né? Mas isso aí é outra discussão. É uma doença séria, né? Grave, causada pelo Trypanosoma. Opa, eu estou usando o meu dedo em vez de usar o pointer, desculpa, gente. Bom, causada aqui pelo parasita, né? O Trypanosoma cruzi, estágio no inseto, estágio no ser humano, tem o ciclo silvestre também que não está nessa figura. Um paciente famoso, né? Que morreu de doença de Chagas, Charles Darwin, né? Eu prefiro usar essa foto do que aquelas fotos que o pessoal usa daquele, enfim, né? Não vou descrever, mas enfim, né? E o que chama atenção em Chagas, né? Na doença de Chagas causada por Trypanosoma cruzi é o aumento do número de casos agudos, né? Do registro, né? Nos últimos anos no Brasil. Uma coisa interessantíssima, né? Desses né, números, né? Na verdade, uma coisa muito triste é que a gente não sabe quantos portadores o país tem. Isso é uma vergonha escandalosa, que a gente não tenha um inquérito para saber quantas pessoas, né, o Brasil tem exatamente, né, com doença de Chagas. Isso é um absurdo, né? Não posso deixar de falar isso. Mas o que chama atenção nesses números é que esses surtos, né? Aqui a gente está falando de casos agudos, né? Não é o paciente crônico, tá? Então, é aquela pessoa, né, que você pega no início da doença ou com complicações muito graves, né? Nessa fase inicial, né, da infecção. Isso aqui não são pacientes crônicos. Então, por isso que a gente está com um número de casos muito pequenininho aqui, 200, 150, 200. São surtos, né? Muito localizados. Quando a gente vai falar de pacientes crônicos, a gente está falando de milhões de pessoas, né? E é absurdo eu não poder falar para vocês um número exato. A gente tem uma estimativa que pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, vai depender da literatura, né? E da ferramenta que você usa para quantificar. Bom, quando a gente fala dos surtos agudos, né, eles se concentram nessa região do país, né, no norte, tem alguns no nordeste, mas geralmente é no norte, e isso é uma mudança de paradigma. Essa figura ela mostra uma mudança de paradigma quando a gente fala de doença de Chagas. A maioria dos casos agudos hoje que são registrados é por transmissão oral, não é por transmissão vetorial. Aquela transmissão clássica que a gente vê nos vídeos, né? O barbeiro sugando o sangue da pessoa, fazendo cocô, aí a pessoa coça, o parasita entra, né?
pela ferida ou ou pela mucosa do olho, né? Enfim. Então, isso realmente é uma coisa que tem que ser muito questionada, né? A transmissão de Chagas hoje, majoritariamente, pelo menos o registro indica que é oral, não é mais vetorial. E isso tem a ver com o consumo de alimentos contaminados. O clássico é o açaí, né? São essas frutinhas aqui, né? Os berries, né? Que são usados, né? Em alimentação. Aqui está o açaí chique que a gente come no Rio de Janeiro, mas lá no norte é completamente diferente. É uma comida rotineira, né? Você come com peixe, né? Um negócio, né? Que as pessoas comem todo dia, sei lá, de manhã, tarde, noite, né? Os adeptos, né? Então, assim, é um elemento básico da dieta daquelas pessoas. Então, a gente tem uma questão aí que deixa de ser de controle vetorial e passa para a questão de segurança alimentar, né? Controle de qualidade de alimentos. Então, tem gente que enfrenta a questão da doença de Chagas no norte, olhando por esse viés. Também tem os casos, né, relacionados ao consumo de caldo de cana. É uma situação parecida com a do açaí, eu acabei não falando, mas como é que a pessoa se contamina? Porque quando você faz o purezinho aqui do fruta, se tiver, né, inseto aqui no meio, ele é moído junto, ou pode ser as próprias fezes do inseto, né, contaminadas com parasita, o parasita acaba contaminando isso aqui, e ele é estável nisso, né, e a pessoa acaba ingerindo, né, um alimento contaminado em função disso. Mesma coisa com o caldo de cana, né, quando você faz o caldo de cana, se tiver um inseto aqui no meio, ele é moído junto, né, e aí você vai ter o parasita que sobrevive muitas horas aqui, né, nesse meio, né, sendo ingerido pela pessoa. Vale dizer, não entrem em pânico, porque eu já tive esse tipo de reação. Vocês podem comer açaí, né? Especialmente quem está no Sudeste, né? O risco é zero, porque o açaí que a gente come é pasteurizado, né? E aí remete àquela questão da segurança alimentar, né? É óbvio que se você pasteurizar o açaí, você não vai ter Trypanosoma cruzi, né? No vivo, né? Ativo, né? Nesse alimento. O que acontece é que as populações, né? Que são contaminadas, elas comem o açaí in natura, né? Você não tem nenhum procedimento aí de esterilização desse alimento. Tem um mega debate sobre isso, né? Gente que teve até programas assim tentando incentivar o branqueamento do fruto, né? Disso aqui, se você tratar isso aqui com hipoclorito, né? Você elimina a chance de contaminação. Mas isso encarece o quilo do açaí em centavos, né? E aí as pessoas, né, os comerciantes, os fabricantes não aderiram ao programa do branqueamento por causa desse aumento no custo, né? Mas aí é outra questão, né? Isso não é uma questão científica. Vale dizer, porque é só para ilustrar, porque uma cidade teve um surto, né, de Chagas agudo, né? A gente está falando de municípios pequenos que ficam no meio da floresta amazônica. Então, a gente está falando de populações que estão extremamente expostas e vulneráveis, né, ao contato com esses insetos, né, com barbeiros, né? E aí é um desafio você desenvolver estratégias de controle que se apliquem a essa situação, né? É claro que você não vai aplicar inseticida na floresta amazônica inteira, né? Também é óbvio que se você derrubar a floresta amazônica inteira, também você vai deixar de ter o problema, né? Eu acho que existe, mas eu não acho que estão fazendo isso para controle de barbeiros, né? Infelizmente, mas enfim, aí já é outra questão. A gente acabou explorando um aspecto novo, né? Bom, mas enfim, eu acho que é isso. O desafio é esse, é desenvolver estratégias de controle nessa situação para esse inseto. E aí, ressaltando aquela questão do negligenciado, né? O barbeiro é o aspecto negligenciado da doença de Chagas, né? Você tem os estudos, eles se concentram nos pacientes, né? No parasita, e poucos estudos, né, focam o barbeiro, né? Não preciso nem uma comparação que é gritante é quando que os genomas desses organismos foram sequenciados, né? Primeiro veio o genoma humano, cerca, né, quase 20 anos, depois logo na sequência veio do parasita, e o do barbeiro demorou 15 anos, né? 15 anos depois é que a gente teve acesso, né, ao genoma, né, do Rodnius, né, que é o barbeiro usado como modelo. Então, o barbeiro, ele é um aspecto menos estudado dessa problemática, né? E ele é tão pouco estudado que até aspectos básicos da biologia dele são desconhecidos ou podem ser explorados. E a gente acabou esbarrando num desses aspectos, né, meio sem querer, resultando nessa publicação. A história desse paper, ela é interessantíssima, na verdade. Ele começou, pegando as palavras do Pedro,
eu fui aluno do Walter e da Clélia, e lá no laboratório da Clélia e do Walter, você tem sempre uma preocupação muito grande com a evolução das coisas, com o olhar integrado, comparativo, né? Então, toda vez que eu penso sobre barbeiro, eu sempre penso na evolução do grupo, nos ancestrais, no contexto disso, nos hemíptera, né? Tentando entender os aspectos, né, da adaptação à hematofagia, né, que já estavam nos seus ancestrais. Além disso, outro aspecto que contribuiu para o desenvolvimento desse estudo foi o contato. Eu tive muita sorte quando eu fui para a Fiocruz, né? Eu fui recebido pelo Eloy e pela Patrícia com uma gentileza ímpar. Eu sou eternamente grato ao Eloy e à Patrícia, e nesse contexto, né, de ida para a Fiocruz, né, eu tive uma oportunidade que eu acho que é única, né? Eu acho que eu realmente fui muito sortudo de dividir gabinete com o Eloy por muitos anos, né? Pelas questões lá físicas, né, de espaço do laboratório, a gente tem um monte de restrições lá por causa da biossegurança, eu acabei ficando na mesma sala com o Eloy por anos, assim, acho que, sei lá, quase 10 anos, e dividir gabinete com o Eloy é uma experiência antropológica, sociológica, histórica, porque a quantidade de histórias que ele te conta é enorme. Ele é um repositório vivo, né, da história da Fiocruz, né? E numa dessas conversas, né, o Eloy me contou que na década de 60 ou 70, eu já não me lembro exatamente, ele conversou, na verdade, não, ele teve uma conversa uma vez com o Cora, que viu na década de 60 ou 70, numa canoa, um barbeiro chupando uma goiaba, né? Então, eu tive esse relato aí indireto, né, pelo Eloy, né? Também teve a questão, essa questão evolutiva, né, do Walter, né, que eu acho que foi fundamental, esse relato do Eloy, todas essas histórias, né? E quando eu fui para Liverpool trabalhar com o Rod Dillon, né? Trabalhar com o Rod Dillon também é uma experiência única, realmente foi um marco é um grande amigo, eu conheço ele desde quando ele foi lá, e isso ressalta o papel das interações, né? O Rod, ele foi para São Paulo na década de 90, né? Fazer, acho que um sanduíche para aprender a fazer PCR lá no laboratório do Walter. Eu era aluno acho que de mestrado, né? E ficamos grandes amigos nessa ocasião. Até hoje, grandes amigos, uma grande amizade. E trabalhando lá com o Rod, a gente tentou explorar com flebotomínios, né? O papel que flebotomínios poderiam ter na transmissão de patógenos de planta. E aí a gente começou a fazer experiências colocando tomatinho cereja, vendo se o flebotomínio conseguia transmitir uma bactéria de um tomatinho para o outro, né? E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu juntei esses elementos todos, né? Do tomatinho cereja, do papel desse episódio do Cora, e com essa ideia de que os barbeiros poderiam ter um background fitofágico na sua evolução, aí eu fiz um experimento muito besta. Peguei um pó de barbeiro, coloquei uns tomatinhos cereja dentro e deixei no insetário. Tinha um controle lá que não tinha tomatinho. Esqueci do experimento, fui ver um mês depois, e aí o que aconteceu? No pote com os tomatinhos, os bichos estavam todos vivos. No pote que não tinha tomatinho, todo mundo tinha morrido. Eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui, não é possível, né? Chamou muito minha atenção. E aí vale ressaltar por que o tomatinho cereja, não é porque ele é vermelho, é porque o tomatinho cereja é uma das poucas coisas que você consegue no Rio de Janeiro sem inseticida, né? Você tem que pegar lá um tomatinho orgânico, né? E mesmo assim a gente descobriu vários orgânicos fake, né? Que você bota lá, o bicho morre, né? Em minutos, né? Mas enfim, essa é outra discussão. E esse resultado aqui, ele mostra esse tipo de experiência, que a gente tem sobrevivência ao longo do tempo. Quando você coloca um tomatinho no pote, os bichos vivem mais. Depois, a gente teve esse trabalho, ele teve críticas muito, muito grandes, né, dos revisores. Ele foi submetido 4 vezes até ser publicado. Então, a gente teve muita discussão, muita controvérsia. E uma das coisas que um dos revisores apontou é que, olha, isso aí pode ser um efeito só da umidade, né? Isso aí não é um efeito lá de que o bicho está, né? Claro que na minha ingenuidade, eu falei, não, o bicho está chupando tomate, por isso que ele está vindo mais. Olha que beleza, né? Mas aí falaram, não, ó, pode ser umidade. Então, aí a gente desenvolveu um pendurador de tomatinhos, né? Essa contribuição da Tainá, ela está em outro slide, por isso que eu não botei a foto dela ainda, né? Mas a Tainá, ela desenvolveu um pendurador de tomatinho cereja que pendura o tomatinho dentro do pote de barbeiro, numa distância que o tomatinho está lá, mas os barbeiros não conseguem tocá-lo, né? Não conseguem alcançar o tomatinho.
e aí meio que mimetizando, né, esse efeito da umidade, né, do vapor de água, etc. e tal. E aí a gente vê que o efeito de longevidade é por causa da umidade, não é porque o barbeiro está chupando suco de tomate. De qualquer maneira, quando a gente compara aqui outros aspectos fisiológicos, começou a ressaltar que, olha, não é só umidade que está acontecendo aqui, a gente tem algum efeito aí que pode ter a ver com ingestão. Aqui é o peso dos insetos, então você coloca os insetos, deixa acho que são 2 semanas, né, de experimento, pesando, né, o que é o peso. Nos insetos controle você vê um peso menor, provavelmente de dessecação. Quando você coloca o tomatinho pendurado ou ali, né, eles não perdem peso ou ganham peso, não dá para saber o que está acontecendo aqui. Aqui começa a ficar muito interessante. Isso aqui é o peso antes, então a gente deixou o bicho com o tomatinho ou sem por 2 semanas e alimentou com sangue, né? E o que a gente vê é que os bichos que não têm contato com o tomatinho alimentam com sangue, né? Isso é típico do Hodgins, né? Aumentar de peso 10 vezes, né? Antes, olha o peso antes, olha o peso depois, né? Ele enche de sangue, né? É lindíssimo isso. Mas o bicho que teve lá o tomatinho, que conseguiu encostar no tomatinho, come muito mais sangue. Ele consegue se alimentar melhor. Além disso, só que a sobrevivência após alimentação sanguínea. No laboratório, a gente tem uma experiência de que uma parte importante dos insetos morre depois de alimentar com sangue. Vale lembrar, isso aqui é primeiro instar, tá, gente? Então, no primeiro instar, você tem uma mortalidade maior. A gente não vê isso em adulto, por exemplo, né? Mas você vê uma mortalidade importante, eu não sei, cadê meu ponto? Aqui, o meu ponto. Importante nos controles, então insetos que não tinha nada no pote antes de chupar sangue, inseto estava com tomatinho pendurado, isso aqui é hanging tomato, tá? Você tem uma mortalidade importante, e no bicho que podia encostar no tomatinho, você, né, tem uma mortalidade menor. Então, um bicho que chupa mais sangue e morre menos, né, parece que mais saudável. E só para confirmar isso aqui é o quanto que eles fazem xixi, né, depois de chupar o sangue, né? Só que é a quantidade de xixi que a gente pesou depois de um dia. O barbeiro ele elimina uma grande quantidade de água, né, depois de se alimentar de sangue. Por alguma razão, o que não encostou no tomate não consegue fazer isso. Não sei explicar esse fenômeno, mas a gente vê que o inseto que encosta no tomatinho, ele chupa mais sangue, morre menos e faz mais xixi. Isso, para mim, é a síntese de um barbeiro feliz, né? Um barbeiro, né, saudável, né? E aí vem a hipótese, olha, esses barbeiros aqui, eles estão mais saudáveis, né? Eles vivem mais porque eles estão chupando suco de tomate, isso aí pode ter um impacto nutricional, né? Enfim. E aí a gente foi confirmar isso por PCR. Então, isso aqui, controle negativo, controle positivo, isso aqui é PCR, amplificação de um gene que é específico de tomate. É um gene que é usado para classificar cultivar de tomate. Um negócio, assim, extremamente específico, né? A chance de estar pegando outra coisa é mínima, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente amplificou DNA de tomate a partir do conteúdo intestinal desses insetos, né? A crítica que nós tivemos de uns revisores é que PCR de conteúdo intestinal não era comprovação de ingestão, né? Eu fiquei muito contrariado, né? Falei, cara, não é possível. Falei, poxa vida, né? Acho que essa é uma discussão que a gente podia fazer até sobre a filosofia da ciência, né? Mas, enfim, a gente fez esse experimento para responder essa crítica, né? De que PCR não estava provando ingestão, com esse experimento aqui, onde você tem, isso aqui é o controle positivo do PCR, barbeiros expostos ao tomatinho, e barbeiros expostos ao tomatinho, mas com a pontinha da probóscide cortada. A gente cortou o primeiro segmento, é a pontinha, sabe? Aquela coisa assim, mínima, né? Que para você cortar direito, você tem que cortar na lupa, né? A gente removeu a pontinha da probóscide, e aí o sinal de DNA do tomate, a partir do conteúdo intestinal, sumiu, né? Mostrando que, olha, isso aqui, reforçando a ideia de que o DNA do tomate está aparecendo no intestino do barbeiro, não é por uma geração espontânea, né? O barbeiro está ingerindo, né, o tomate, né, e o conteúdo, né, reflete, né? Você recuperar DNA de tomate é consequência disso. Bom, além disso, a gente mostrou, isso aqui acabou não entrando nesse paper, mas quando você coloca, então aqui é controle, aqui é o bicho que encosta no tomate, isso aqui é atividade de beta-glicosidase. É uma enzima que não tem substrato natural conhecido no sangue.
A beta-glicosidase é uma enzima que é classicamente envolvida na digestão de açúcares de planta, né? E aí a gente mostra que quando você dá o tomatinho para os barbeiros, você aumenta, né, a atividade de beta-glicosidase. E o que chamou mais atenção ainda... É possível o barbeiro chupar o açaí? Vou chegar nisso. Vamos chegar nessa... Né? Boa pergunta. Não vou responder para não perder o suspense. Mas aí, olha só. O que chamou atenção nesse trabalho também, eu acho que isso acabou não entrando por conta das nossas brigas com os referis, né? Eu acho que isso é um reconhecimento que eu faço a todos os referis. Não sei se tem gente na plateia, né, que deu pau nesse trabalho. É um agradecimento enorme. Esse paper, ele me amadureceu como cientista de uma maneira ímpar. Eu aprendi demais com esse paper, né? Demorou anos para sair, mas eu realmente acho que eu sou um cientista melhor hoje do que eu era quando, né, eu fiz a primeira versão. Mas, enfim, isso aqui é Trypanosoma cruzi, número de parasitas no intestino dos insetos controle e dos insetos que chuparam o tomatinho, né? E aí a gente vê uma queda no número de parasitas, a gente não sabe se isso é porque o tomate tem alguma coisa que mata Trypanosoma cruzi, e tomate tem isso, né? Ou se é porque esses insetos são mais saudáveis, né? E a imunidade deles, né? O status imunológico deles, né? Faz com que o número de parasitas seja menor. Não sabemos se é um efeito direto ou indireto. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, né? Mas, mesmo assim, a gente não conseguiu convencer ninguém. E a única coisa que convenceu os referis foi essa foto aqui, que aí a gente resolveu apelar, né? Para o conceito de sugar feeding, né? Que é uma coisa que você tem muito em mosquito, muito em flebotomínio, né? Em outros insetos, né? Que se alimentam de açúcar de planta, que é no laboratório você mimetiza isso colocando um algodão com uma solução açucarada, e aí o inseto vai lá e chupa, né? Essa solução açucarada, né? Como se fosse néctar ou suco de fruta, né? Isso vai depender do inseto. Quando a gente coloca um algodão com água, né? A gente tem isso aqui, né? E água com corante, né? Então, esse é um inseto que teve lá um algodão com água e corante azul, o inseto não ingeriu, o intestino está normal. Quando você coloca sacarose na solução açucarada, então isso aqui é água com corante e açúcar, você tem aqui o intestino cheio de solução açucarada, azul, um barbeiro azul, né? E a gente usou azul de propósito, né? Que é para chamar atenção, para não ter, mas já me estendi para caramba. Nem tô marcando tempo, Lugulu. Você me desculpa, viu? Não briga comigo, não. Mas é o da Lutzomia longipaupis, que é o flebotomínio, pelo qual me apaixonei por obra e graça do Reginaldo Brasil, né? Muito querido. O Reginaldo é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha carreira. E o Rod Dillon também, que eu acho que também já falei bastante dele, né? Mas o caso do Lutzomia longipaupis é um vetor de leishmaniose, e a leishmaniose no Brasil é um escândalo, é um negócio assim que você olha aqui, por exemplo, você olha para esse gráfico aqui, para essa figura, o que está acontecendo aqui, né? Você tem uma doença que era prevalente no Nordeste e que se espalhou pelo país inteiro. Por que ela se espalhou pelo país inteiro? Isso aqui é uma figura que tinha que estar nos livros de biologia básica do ensino médio para mostrar um exemplo de seleção natural, de evolução. A gente assistiu evolução, a gente está assistindo evolução ao vivo, acontecendo com os flebotomínios. Eles estão se adaptando às nossas cidades, né? Não dá para falar que na década de 80 não tinha cidades, né? Em São Paulo, em Minas Gerais, né? O que aconteceu é que os insetos eles estão se adaptando, né? Ao peridomicílio, às pequenas cidades, ao ambiente semi-urbano, rural, né? Das nossas populações. Então, em vez de usar, eu até brinco, né, com os alunos, falo, pô, em vez de ter aquela foto, né, que, claro, uma foto é muito mais interessante, né, aquela coisa das mariposas, né, brancas que ficam pretas durante a Revolução Industrial, né, a gente pode usar isso aqui é prova viva de evolução, né, isso aqui é uma demonstração cabal, né, de evolução e seleção natural no nosso país, né, com grande impacto de saúde pública, né. Aqui é só exemplificar leishmaniose é uma doença que acontece em grandes cidades, como Teresina. Teresina é a meca da leishmaniose, né? É a primeira cidade no mundo que teve, né, um surto, né, de leishmaniose visceral, né? Também, se você trabalha com flebotomínio, é o lugar, né, para você coletar e trabalhar, né? Mas também você tem pequenas cidades, né, com surtos, né, epidêmicos, né, de leishmaniose visceral. A gente volta para aquele tema: população pobre, muito exposta,
a população, né, ao ambiente, né, a populações silvestres, né? Então, como é que você vai controlar isso aí? Você não vai derrubar, né, toda, né, essa vegetação de caatinga aqui, né? Ou botar inseticida em tudo, né? Tem até umas histórias muito engraçadas que eu podia contar, mas que eu não vou fazer porque senão vai ficar muito comprido. Mas você precisa desenvolver estratégias que sejam adequadas para proteger essa população nesse ambiente. Bom, aqui é só para destacar que a mortalidade de leishmaniose visceral é altíssima, sem tratamento é uma doença muito letal, e o número de mortes é maior, né, muito maior, né, que malária, chagas, né, e dengue, né. Dengue tem a questão dos surtos, né, das epidemias, mas leishmaniose visceral é uma doença que está lá matando, né, algumas centenas de brasileiros por ano. Bom, o enfoque que a gente adotou um dos enfoques, né, a gente tem alunos com diferentes projetos, mas um dos projetos que a gente está mais engajado agora é a questão das iscas açucaradas, né, são os Attractive Toxic Sugar Baits, né, que são as iscas açucaradas tóxicas atrativas, né, que é um conceito muito antigo, né, para flebotomíneos ele foi iniciado com os trabalhos do Schlein, né, mas até antes, né, mas o Schlein foi um marco nesses estudos, né, e que é continuado até hoje, né, iscas, na verdade, assim, o que é? Uma solução açucarada, que ela é apresentada ou numa garrafa, né, com um atrativo aqui, um suco de fruta, uma fruta, né, e os insetos vão lá, chupam essa solução açucarada, e nessa solução açucarada você coloca alguma coisa que faça mal para o inseto, né. O conceito clássico de isca açucarada é você colocar inseticida na isca, você colocar piretroide, sei lá, algum inseticida que seja solúvel em água, que ao ser ingerido mata aquele inseto, né? Então aqui tem outra apresentação, inclusive isca tóxica açucarada é uma das perspectivas mais promissoras que a OMS coloca no cardápio, né, de soluções para desenvolvimento, para enfrentamento da malária na África, frente à crise dos bed nets, né? É óbvio, né, que se você for olhar em termos de financiamento, 90%, 95% do investimento em desenvolvimento para controle de malária é em preparações, né, novas de inseticida, ou então em bed nets melhorados, etc. e tal. Mas tem lá, a isca açucarada está lá no cardápio, né? Bom, a gente resolveu explorar, e esse é o trabalho da Tainá, que foi aluna de mestrado, iniciação, mestrado, agora está no doutorado, é uma aluna brilhante, eu adoro a Tainá, tenho muito orgulho assim, da trajetória dela, é uma aluna excepcional. E ela desenvolveu esse conceito no mestrado dela, de pensar, olha, em vez de usar a isca açucarada para controlar os insetos, a gente pode usar a isca açucarada para controlar o parasita. Né? Por que a gente pensou nisso? A gente pensou nisso justamente na questão da resistência, de você pensar, olha, o nicho ecológico do inseto, ele está lá. Você não vai eliminar o nicho ecológico, ainda mais do flebotomínio silvestre. Né? Então, se você fizer uma pressão seletiva muito grande sobre a população do inseto, né, você vai gerar resistência. Então, a gente pensou, olha, vamos pensar numa isca, né, que a gente consiga controlar a transmissão, né, sem impactar tanto na biologia do inseto a ponto de desenvolver resistência. A Tainá começou a estudar esses compostos aqui, a esculina e a amidalina. Isso não vem de graça, né? Isso vem do nada. Isso aqui vem da história, da minha história com o Walter e com a Clélia, né? Eu sou eternamente agradecido ao Walter e à Clélia. Assim, trabalhar no laboratório deles foi uma coisa única também. Você é exposto a uma série de ideias brilhantes, teorias espetaculares em um arsenal, né, de material, instrumentos, etc. e tal. E uma das coisas que se discutia muito no laboratório do Walter e da Clélia, quando eu era aluno ali, era o efeito de glicosídeos tóxicos, né? O impacto de glicosídeos tóxicos na interação inseto-planta, né? Glicosídeos que a planta produz para controle de insetos predadores. Então, tem toda uma linha de trabalhos lindíssimos da Clélia e do Walter sobre a ação de enzimas sobre esses glicosídeos, toxicidade desses glicosídeos, mostrando que uma das enzimas fundamentais para a ação desses compostos aqui, né? Aqui você tem uma glicose ligada num composto tóxico, cianogênico, por exemplo, ou mutagênico, né? Como uma cumarina. A planta produz isso aqui ligado a um açúcar, evitando os efeitos deletérios para as próprias células, entrega isso para o inseto com uma beta-glicosidase digere isso aqui e libera o composto tóxico dentro do intestino.
o Walter e a Claire mostraram não só esse mecanismo de liberação, né, de um composto não só cianogênico, mas também essas cetonas que são muito tóxicas para o inseto, elas são alquilantes, então alquilam enzimas, alquilam proteínas e ácidos nucleicos, mas também mostraram que os próprios glicosídeos têm um efeito importantíssimo na trialase dos insetos. Então, esses glicosídeos, eles têm uma ação tóxica direta no inseto, inibindo a trialase, e você vai ter uma ação tóxica também dos subprodutos. Então, a planta, ela produz uma bomba, né, para o inseto. E o inseto se defende. Então, insetos que se alimentam disso aqui, regularmente, né, aí estou pensando num fitófago, né, ele ou inibe a beta-glicosidase, suprime a expressão de beta-glicosidase, ou produz uma beta-glicosidase diferente que não reconhece esse glicosídeo aqui, que vai hidrolisar maltose, celobiose, né, outros açúcares, né, que estão presentes na dieta. A gente resolveu explorar esse conceito falando, olha, flebotomínio, teoricamente, não está acostumado a ver isso, né, especialmente o adulto. Então, talvez colocando esses açúcares na dieta do flebotomínio, você tenha um impacto enorme, porque o bicho não está adaptado a ingerir isso. Vamos ver o que acontece. E aí a Tainá começou a fazer esses experimentos que são exaustivos, ela ficou, sei lá, meses fazendo isso aqui, que é curvas de sobrevivência, né? Aqui são machos e fêmeas, né? Expostas, né? A esses glicosídeos e aos aglicones, né? A glicone é a molécula tóxica que é liberada, que costuma ser muito mais impactante do que o glicosídeo inteiro, né? Mas ela fez isso, então ela acabou mostrando, eu vou direto ao ponto aqui, mostrando que a mandeloniprila, que é essa, cadê? Eu não estou conseguindo ver por causa aqui, ó. Essa porção da amidalina, né? Então é a porção cianogênica desse glicosídeo, quando liberado no intestino, vai liberar cianeto, né? Através dessa, né? Do rompimento, né? Dessa ligação. Mas a questão aqui é que a mandeloniprila tem um impacto muito forte na longevidade de machos e de fêmeas, né? Então, teoricamente, olha, a gente teria aqui um composto que, se você colocar na isca açucarada, você diminui a longevidade do vetor. Isso vai um pouco em contraposição àquela ideia, aquele conceito de controle, mas porque a nossa ideia inicial era, olha, a gente quer um composto, não que mate flebotomínio, a gente quer um composto que reduza a longevidade. Se a gente tiver um flebotomínio que vive só 10 dias, você vai ter um flebotomínio que chupa sangue e bota ovo, mas não transmite leishmaniose, né? Então, a ideia da gente era, olha, a gente interrompe o ciclo de transmissão sem fazer pressão seletiva, né? Sem você ter um inseto que vai ser obrigado a se adaptar à ingestão daquele composto. Então, teoricamente, a gente tinha isso com a mandeloniprila, em menor escala com a esculina aqui, né? E aí a gente pensou nesse conceito, olha, vamos ter uma isca tóxica peronomútil, né? Que talvez, né, interrompa o ciclo. A gente explorou também a esculina, ela é fluorescente, e a gente colocou corante nas iscas com mandeloniprila, então a gente tem flebotomínios fluorescentes no laboratório, isso aqui é lindíssimo, assim, né? Ele é muito bonito de ver, mas a gente não fez isso só porque fica bonito, né? A gente fez isso porque a gente queria quantificar, usar isso como ferramenta para a quantificação de quanto açúcar eles ingerem, né? E de quantos que ingeriram, quantos que não ingeriram, né? A ideia é levar isso para campo para a gente poder fazer experimentos, né, de dispersão, né, e de eficiência das nossas iscas, né? Mas, de qualquer maneira, nós somos, até onde eu sei, nós somos o primeiro grupo que mediu quanto de açúcar que um flebotomínio ingere, né? Então, a gente quantificou lá 20 nanolitros, em média, né, que um flebotomínio ingere de açúcar. Só que aí, aqui aconteceu uma coisa, né? A gente tomou uma pancada também, porque qual que era a nossa ideia? Olha, a gente vai ter um composto que reduz a longevidade do flebotomínio. Eu tive uma experiência com o Rod Dillon que foi muito engraçada. Voltando aqui, com o Rod, a gente testou o efeito que o parasita tem em infecções bacterianas. A gente acabou mostrando que flebotomínios infectados, eles resistem muito mais à infecção, né? Flebotomínios infectados com leishmania resistem muito mais a infecções bacterianas do que não infectados. Então, se você quiser usar uma bactéria para controlar flebotomínio, você pode estar selecionando o infectado. Então, você pode estar aumentando a prevalência de flebotomínios infectados. Isso é uma bomba, né? Isso realmente causou uma controvérsia grande, mas eu fiquei preocupado com isso. Falei, caramba, será que o flebotomínio infectado
não vai se virar melhor, né, com essa isca açucarada e a gente vai estar mudando a prevalência? Então, vamos fazer o controle, vamos testar os compostos inicialmente, né? A ideia era testar flebotominas infectados e ver a longevidade. O que a gente acabou vendo é que a mandelonitrila, né, e a esculetina também tem uma atividade contra a leishmania muito forte. Então, quando você incuba a mandelonitrila com os parasitas em cultura, você tem 100% de morte, né, dessas leishmanias, né, em pouco tempo. Isso aqui são ensaios de 24 horas, né, independente da espécie. Então, a gente fez isso com essas 4 espécies de leishmania. Em todas elas, você tem um efeito muito pronunciado, né, tóxico da mandelonitrila sobre parasita. E aí a gente falou, bom, a gente não vai conseguir fazer o experimento que a gente queria, né, que é ter os insetos infectados vendo longevidade, mas a gente talvez possa usar a mandelonitrila para diminuir a prevalência, né? Eu não coloquei o gráfico de prevalência aqui, né, de porcentagem de insetos infectados, mas cai muito, é muito mais significativo do que a quantificação de parasitas. A gente vê nos insetos que ingerem mandelonitrila na dieta açucarada, a gente vê uma queda no número de leishmanias e uma diminuição enorme na porcentagem de flebotominas infectados. Então, a nossa ideia com esse paper é, a gente tem uma ferramenta aqui que pode ser usada para controle de transmissão, né? E aí entra em todas aquelas questões, barata, impacto ambiental mínimo, né? E, teoricamente, né, sustentável, né? Você não vai ter desenvolvimento, né, de resistência por parte do vetor. A Tainá agora está estendendo esses estudos, fazendo screening em banco de moléculas, né, para encontrar, né, outras possibilidades, né, e outros alunos do laboratório estão atacando mais o aspecto aplicado, né, de aplicação disso para controle de transmissão, né, que é o caso da Camila, né, eu estou lembrando da Camila agora, mas tem outros alunos também fazendo isso. Bom, para fechar... Essa redução na taxa daí, se você botar esse cara para picar um camundongo, qual a redução que isso dá para o camundongo? Quer dizer, ou seja, com 10-2 parasitas, ele transmite? Pois é. Eu acho, assim, aqui fica um meia-culpa, né? Uma reflexão. Eu acho que uma das grandes limitações que a gente tem no laboratório é que a gente não tem estrutura para fechar o ciclo, né? Então, a gente parou esses estudos aí. Eu não sei. É possível que mesmo com essa queda, não sendo tão... É possível que você não tenha nenhuma transmissão. Não sei. Não sei. Essa é uma das coisas que eu adoraria testar, né? Então, acho que seria importantíssimo. Uma coisa legal é ver se você tem metacíclico, né? Porque às vezes você pode ter... Quantos dias é essa contagem pós-infecção? 7 dias? Então, sim. Uma coisa é ver se já tem metacíclico. Com 6 dias, para mexicana, já tem metacíclico lá na válvula de Stomodeu, né? Então, se não tiver metacíclico, já é uma coisa interessante também, né? Já sugere, né? Mas, assim, o meu sonho de consumo, Beto e Pedro, é fazer o que o Jesus faz, o David Sachs faz, você ter o flebotomínio transmitindo, né, para o modelo animal e estudando realmente, né, the real thing, né? Bom, mais ou menos, né, porque não deixa de ser modelo animal. Mas a gente não tem, o nosso biotério não comporta esse tipo de experimentação. Então, a gente tem uma discussão candente no laboratório, né, de estratégias que a gente poderia adotar para poder fazer isso em condições controladas e ideais, sabe? De você poder realmente, né, fechar essas perguntas. No fim das contas, Pedro, o caminho que a gente adotou é que, assim, a mandelonitrila, ela é muito promissora, ela é interessante, a gente está querendo resolver aspectos práticos, né, do uso das iscas usando a mandelonitrila como carro-chefe, mas existem compostos, né, a gente está procurando, na verdade, compostos que tenham uma ação em concentrações muito menores, né? E aí é nesse sentido que a Tainá começou a fazer o doutorado dela, né, fazendo esse screening. Eu não estou mostrando isso aqui, mas tem uma série de coisas que você tem que ver antes de você chegar nesse experimento. Que os compostos, eles podem ser repelentes, eles podem ser anti-feeding, eles podem ser
eles podem ser inseticidas, podem, enfim. E a Tainá, ela foi desenvolvendo testes, né, para conseguir chegar em iscas que tenham esse efeito, né? Pouco efeito na fisiologia do vetor e muito efeito na biologia do parasita, né? E aí ela está achando de tudo, né? Assim, a Tainá realmente é uma aluna, trabalha muito, né? Muito esforçada, tem resultado para tudo quanto é tipo. A gente tem todo tipo de composto, né? Com diferentes efeitos, né? Nos passos, né? dessa investigação. Bom, eu vou fechar com as conclusões, né? Aqui só para fechar aqui, no final a gente acabou descobrindo que larvas, não só de Aedes, a gente viu isso em Fleb também, mas eu foquei em Aedes, as enzimas que essas larvas usam para digerir parede, né? Tem enzimas para isso, para digerir parede de micro-organismos, enzimas específicas, não são diferentes das enzimas dos fitófagos, né? E, na verdade, as larvas são detritívoras, né? Então, não tem... bom, enfim, tem um paralelo aí interessante, né, com outros insetos detritívoros, né? Barata, esses estudos começaram com barata, na década de 90, lá no Walter, né? Então, faz todo sentido, né? A gente consegue explorar esse comportamento alimentar, né, para desenvolver novos inseticidas, né? Não só com a descoberta dessas novas enzimas, né? Mas também entendendo melhor, né, essa fisiologia, né, do reconhecimento do alimento, da nutrição, né? A gente também mostrou que triatomíneos ingerem, né, ativamente, né, avidamente, diferentes açúcares. É possível que isso tenha relação com ingestão in natura de açaí e cana, não sei. Tem que ir para campo para fazer isso. Tem gente no laboratório, talvez, a gente tem uma conversa muito boa com o pessoal lá da Fiocruz, a Marli Lima, por exemplo, a gente sempre quis fazer isso, quer fazer, né? E essa, sem dúvida, é uma das perspectivas do trabalho, né? Ver se isso ocorre na natureza mesmo. Mas, no momento, a gente está muito focado nas questões fisiológicas e bioquímicas, né? Desse fenótipo, né? E o último caso, né? É que a gente desenvolveu iscas açucaradas, né? Anti-leishmania. E aí é muito engraçado que eu estava muito, né, enamorado desse estudo, né? Quando a gente foi publicar, né? Falando, caramba, isso aqui é uma ideia nova, um conceito novo. Não, acho que no mesmo mês, na mesma semana, saíram aqueles trabalhos do pessoal de Harvard, né? Da Fiorucci, a Caterina Fiorucci, se não me engano, com a mesma ideia, o mesmo conceito, né? Só que aplicando esse conceito para malária, né? Para controle de malária, né? Focando no parasita e não no vetor, né? E usando os bed nets. Então, o nosso paper saiu na Parasites e o paper dela saiu na Nature, se eu não me engano. Então, enfim, né? A gente acabou ficando muito, muito bem acompanhados, né? Mas, enfim, eu acho que eu considero esse estudo importante do ponto de vista conceitual, né? Além do ponto de vista prático. Bom, para fechar minha apresentação, eu quero, agradecer a todos, né? Eu quero fazer uma homenagem especial aos nossos alunos do mestrado profissional, são agentes de controle de endemia, são gestores do serviço público. Então, foram recrutados para enfrentar a Covid, para atender as populações, para atender o serviço público de saúde, e são heróis, tá? Eu tenho um orgulho enorme, para mim é uma experiência, assim, sei lá, eu sou muito grato, sabe? O que eu venho aprendendo com esses alunos nos últimos anos não tem preço, tá? Eles são profissionais que geram conhecimento, são fundamentais, né, para o serviço. E é o que eu falei, assim, quando chegou a Covid, não interessa se você faz ou vitrampa, eles foram recrutados para atender a endemia. E essa homenagem aqui é nessa foto, né, nessa gravura do Rembrandt, né, que é o controlador de pestes, né, que é bem isso, né, é o agente de saúde pública que está lá para controlar rato, percevejo, pulga, enfim, todas essas coisas, né. Aqui também, né, Helena, olha como, né, esse problema é antigo, né, esse aqui é o Aedes aegypti, né, num hieróglifo, né, do Egito Antigo. Isso aqui tem 4.000 anos, né, de idade, né, e até hoje a gente, né, tenta, né,
entender e lidar com esse problema. E eu quero fechar minha apresentação com essa frase do Emerson, que é um dos meus filósofos preferidos, né? Que a beleza está em todos os lugares e para o nosso laboratório, para mim, ela está até dentro do intestino, né, de uma larva de flebotomínio. Muito obrigado a todos. Abrir aqui. Muito obrigado, Geta. Eu queria registrar aqui a presença do Massuda e do Marcelo Lorena. Eu acho que eles ainda estão por aí, né? Então... Poxa, pô, isso é uma alegria enorme. Se eles estão ouvindo aí, ô Massuda, ô Marcelo, pô, saudade, viu? Deixa eu ver onde eles estão aqui. O Massuda está aqui. O Marcelo, eu acho que também está, já não sei mais, mas se não está, ele esteve no seu seminário. Bom, eu falei dele, falei bem, hein? Muito obrigado pela apresentação, muito bacana. E está aberta a perguntas. Tem algumas colocações aqui no chat, que eu vou tentar separar depois para você, mas quem quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade. Bom, eu fui respondendo as perguntas durante a apresentação, né? Isso. Tem uma coisa curiosa lá daquela carboidrato. Posso falar, se quiser, eu posso perguntar. Tudo bem. Deixa eu só perguntar sobre a carboidrato número 5 intestinal lá de mosquito. Não é isso? Sim. Então, eu estava vendo, e depois, no final, você falou que alguém está trabalhando com screening de droga, uma aluna sua, né? Então, obviamente, está fazendo modelagem molecular, né? Então, eu pensei lá naquela carboidrase, né? Você vê a questão até de docking ou dinâmica molecular para as 6 carboidrases, até para ratificar, ajudar, né, nessa ratificação do efeito dessa carboidrase número 5. Né? Mas, obviamente, vocês já devem estar indo por aí, eu não sei. Né? Não, na verdade, assim, Logulo, eu acabei adotando uma perspectiva mais prática do problema, sabe? Uhum. Uma coisa que a gente sabe, isso inclusive é um paper que vai sair agora uma publicação que eu me orgulho muito, que vai sair nos anais da ABC, né? Uhum. E é difícil, né? Eu acho que... bom, enfim, eu não vou comentar isso, né? Mas eu acho que a gente tem que se esforçar para publicar nas nossas revistas, né? Mas essa é outra história. A questão é que essas beta-3-glucanas, elas são o carboidrato principal de reserva de grandes grupos de algas marinhas, tá? Especialmente algas pardas. Tá? Então, alga parda, em vez de ter amido, tem beta-3-glucana. Os moluscos que se alimentam de algas pardas, a principal enzima digestiva é a beta-3-glucanase, que nem a amilase para o inseto terrestre. Né? E aí, o que a alga parda faz é produzir inibidor. Então, é um sistema igual ao que acontece amilase e inibidor de amilase. Então, o que a gente foi ver... O Beto está gostando aí, ó. Pois é. Então, o que a gente fez foi pegar algas marinhas, mas isso não é nenhuma ideia nova, isso um grupo de russos fez na década de 80 e 90, e mostrar que essas algas marinhas, da mesma maneira que as plantas terrestres têm inibidor de amilase, elas têm inibidor de beta-3-glucanase. Né? Isso ficou perdido na literatura, né? Esses trabalhos desses russos, né? São poucos trabalhos, acho que 2 artigos saíram, ninguém nunca mais mexeu nisso, a gente resgatou essa ideia. Então, a Tainá, inclusive, fez isso. Isso é uma das coisas que a Tainá fez no laboratório, na graduação. A gente foi coletar algas marinhas, né, trabalhando em colaboração com o professor de Santa Catarina, o ficólogo, que é um grande amigo, o José Bonomi. Né? Então, fizemos as coletas dessas algas marinhas e fizemos caracterização desses inibidores. Então, hoje a gente sabe qual das nossas algas que tem uma grande quantidade de inibidor de beta-3-glucanase. Esses inibidores são proteicos, né? Então, uma das minhas alunas está dedicada a isso, a caracterizar esse inibidor para que a gente possa ter produção recombinante, né? E aí ver o que acontece, né? Eu acabei indo nessa linha, mas a questão do docking, de você pensar em moléculas pequenas, para você
ver um binding também é uma linha que seria espetacular fazer. O problema, eu precisava de ter mais mão, né? Mais laboratório. Mas aí eu não sei se a Dani está aqui na apresentação, mas a Dani ia brigar comigo, né? Não, né? Porque o Ednildo estava fazendo uma pergunta, acabei interrompendo o Ed. Fica à vontade. Eu não sei se ele saiu. Não, estou aqui. Uhum. Ô, Genta, tudo bem? Pô, tudo saudade, viu, Ednildo? Também, pô. Você não me chama mais para a banca? Tá muito lá no alto. Só se for virtual agora, né? Olha só, Genta, parabéns aí pela apresentação, muito legal. Indo na linha mais biotecnológica mesmo, não está na hora de testar a biblioteca química no sistema 1 e 3? Pegar robô e começar a testar essas porra para ver, em vez de ficar no nível artesanal, de 1 óleo, 2 óleos, 3 óleos, não tá. Pois é. Talvez tenha que ter parcerias, mas enfim, eu acho que o trabalho já pode chegar a esse ponto, né? Uma das coisas que a gente começou para isca, para FLEB, a gente já está indo nesse caminho, tá? De pegar uma biblioteca de compostos e fazer screening. O grande problema é que os nossos experimentos são baseados em ensaio, né? Então, o primeiro passo para você colocar alguma coisa numa isca é ver se o negócio não é repelente. Né? Repelência é um troço que você tem que fazer com inseto. Assim, por mais que você tenha aqueles estudos, né, de receptor, de neurofisiologia, etc. e tal, você vai ter uma resposta que é pontual, que você pode, quando você chegar no inseto, você não ter o mesmo tipo de efeito, né? E além disso, tem a questão do sistema, né? É complicado fazer isso, né? Então, a gente acaba limitado pelo modelo, né? Como é que a gente vai screenar uma biblioteca de 1000 compostos fazendo teste de repelência de flebotomínio? Não dá. Repelência é uma experiência que tem que ter aquela gaiola grande, ainda mais para FLEB, né? E aí você tem as zonas, você vê para onde que o bicho voa, etc e tal. A Tainá fez isso para a bibliotequinha que a gente analisou, né? E com isso a gente conseguiu ver quais compostos, né, tinham esse efeito ou não. E aí a gente focou no que... Esse é o tipo de linha de trabalho que é espetacular, porque até o errado serve para alguma coisa, né? O composto que não serve para você botar na isca porque é repelente, é um repelente, né? Então, nessa linha que eu estava pensando também. Pois é. Mas no caso da enzima, a beta-1,3 você pode fazer. Sim, no caso da enzima, esse é um dos... química, pô, né? Você vai... Bom, eu não sei se a aluna que vai fazer isso tá assistindo, mas um dos projetos que a gente vai fazer agora justamente é esse, é você pegar essa beta-glucanase 5, né? E fazer um sistema de screening mesmo, expressar recombinante, ter ela em grande quantidade para poder ver inibidores, né? Mas essa é a ideia. No caso do óleo essencial é mais complicado, porque o que você precisa fazer, que a gente tem testado, é encapsular em levedura, né? E é o que eu falei, a gente fez isso em colaboração com a Ivy, na Ivy Hurwitz, do Novo México. Ela começou com um painel, acho que de uns 10 ou 20 óleos essenciais. E a maioria deles perde atividade larvicida quando vai para a levedura, né? E atividade larvicida você tem que fazer bem ensaio, não tem muito como fugir disso, né? Aí você acaba caindo nessa dificuldade, né? Não seria complicado você fazer isso para centenas, né? Milhares de compostos, né? Mas para um painel com 10, 20, 30 dá para fazer, né? Legal. Obrigado aí. Genta, muito bom, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Então, a gente encerra por hoje. Muito obrigado, Genta. Você bateu o recorde de público. Ultrapassamos 120. O tamanho da torcida do Botafogo. Ele trouxe todo mundo, Ednildo. Toma essa, Pedro. Aí, Botafogo fica feliz, hein? Então, na semana que vem, nós vamos ter o Bernardo apresentando, tá bom? Beleza, você receberá perfeito. Um convite. Um grande abraço. Genta, tu esqueceu... Pode repetir, Logulo? O quê? Pode repetir?
É o Bernardo. Na semana que vem, nós teremos o Bernardo, Tá. da Biologia, da UFRJ, né? Para os outros que não conhecem. Genta, não se esquece esqueceu de me avisar o que tem que cortar. Tá.